Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre o Janeiro Branco, um movimento criado em 2014 que convida a sociedade a colocar a saúde mental no centro das prioridades. Esse ano a campanha é simples e urgente. Cuidar da mente precisa ser um compromisso coletivo. Paz, equilíbrio, saúde mental mostra a necessidade de desacelerar, reorganizar a vida emocional e fortalecer relações mais humanas. Estamos no Janeiro Branco, um mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, muitas vezes negligenciada em nossa rotina de vida e nas políticas públicas. O Janeiro Branco é um convite para refletir sobre como lidamos com nossos sentimentos e como promovemos uma cultura de cuidado que vai além da ausência de doenças. A campanha, que começou no Brasil em 2014, parte da ideia simbólica do início em branco, como se janeiro fosse uma folha em branco para reescrevermos nossa relação com a vida emocional e com os outros. É um chamado à atenção para que a saúde mental receba a mesma prioridade que damos à saúde física, quebrando tabus e diminuindo estigmas que ainda cercam temas como ansiedade, depressão e sofrimento psíquico. Hoje vamos discutir por que falar de saúde mental é urgente e necessário, como identificar sinais de sofrimento, como apoiar quem precisa de ajuda e como transformar o cuidado emocional em uma prática cotidiana. O Ponto de Conexão está no ar. E para falar sobre a importância e as ações do Janeiro Branco, estão ao vivo aqui no estúdio da Rede RS esta noite o Dr. Gerson Junqueira Júnior, que é presidente da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, e conselheiro do RS do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal de Medicina. Boa noite, Dr. Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa noite, Irineu, e aos nossos telespectadores. É um prazer vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental, sobre relações interpessoais, sobre o equilíbrio, que a gente deve ter no nosso dia a dia, e quanto isso é importante para que a saúde mental reflita no nosso bem-estar emocional e físico, a importância disso. E como bem foi salientado, a importância da gente sempre debater esse assunto, que tem muito estigma, tem muito tabu, a gente sempre também pleitear um atendimento, diagnóstico correto, tratamento correto, saúde pública e saúde privada. Então, são detalhes muito importantes que certamente na noite de hoje a gente vai debater aqui entre nós quatro. Com certeza. Também está conosco Bruna Machado Meneghetti, que é fisioterapeuta, psicoterapeuta, psicanalítica e psicóloga perinatal e diretora do Núcleo de Estudos e Recém-Formados da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Boa noite, Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Eu agradeço o convite em meu nome, em nome da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. E estou muito contente de poder estar aqui com colegas de outras áreas também, para a gente debater esse assunto que, como o Gerson e tu falou, é um assunto de cunho coletivo. Janeiro está terminando, Bruna? Mas a gente não poderia deixar esse mês terminar sem abordar esse assunto, porque ele é da maior importância. Também está conosco a Cauane Tisca, que é presidente da AMA, a Amigos Anônimos Prevenção ao Suicídio. Cauane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito boa noite a todos. Eu fico muito contente de estar aqui, principalmente por falar de um tema tão importante, com pessoas com tanto conhecimento, e eu acho que vai ser algo um tema muito importante a ser debatido entre todos nós. E a nossa ideia foi exatamente essa, Cauane, reunir pessoas
com afinidade com o assunto, mas de diversas áreas, para a gente ter aí alguns pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E por isso completa a nossa mesa de convidados desta noite o Rafael de Moura, que é educador premiado, com mais de 25 anos, transformando vidas através da arte. Ele é fundador da Construindo Seu Clown, atua com palhaçaria terapêutica. O Rafael também é estudante de psicologia. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo também. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema que eu acho que é de extrema importância e tentar trazer um pouco desse viés através do olhar do palhaço, que, na minha opinião, é o primeiro psicólogo, o primeiro pensante, o primeiro ser que traz para a humanidade essa ideia de imaginar, de sonhar. E esse imaginar de sonhar, para mim, é a porta de entrada para a nossa saúde mental, física. E vamos começar por ti, Rafael. Exatamente assim, o que é a palhaçaria terapêutica? Ficamos curiosos todos aqui na produção do programa hoje falo que sobre esse assunto. O marceneiro, ele trabalha na marcenaria, o padeiro na padaria, e o palhaço, ele tem a palhaçaria. Sim. E a palhaçaria, onde é que é? Ela não é um lugar físico, ela é olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu nomear. Que eu acho que a humanidade ainda tem um caminho muito grande, a psicologia, a psicanálise é tudo muito jovem ainda, a gente ainda vai encontrar lugares dentro da nossa mente que o imaginário já alcança e a gente não consegue nomear. Então a palhaçaria é um espaço de brincar, de ludicidade, principalmente para o adulto. Eu ia perguntar, só crianças? Não, adultos, crianças e adultos. Pelo contrário, mais para os adultos. Quando a gente fala de palhaçaria, é muito importante a gente pensar nos grandes palhaços da humanidade. Quando a gente fala de Charlie Chaplin, por exemplo, que foi uma criança que teve uma mãe diagnosticada com demência, muito jovem, frequentando hospitais e lugares de saúde mental, o pai que era alcoólatra, e ele conseguiu transformar isso, e daí a gente vai se perguntar como que ele fez isso. Ele conseguiu isso através do imaginar, do entusiasmo, que do grego, né, significa estar possuído por Deus, do latim, inspiração. E o trabalho da palhaçaria é justamente a gente achar um caminho de acesso para aquele sujeito único, né, para que ele possa ultrapassar essa barreira, essa rigidez, esse ego, superego pesado, e ele descobrir dentro dele um caminho. Tem uma relação muito grande com o teatro, né? É uma extensão do teu trabalho no teatro. Com certeza. Muito bem. Cauane, vamos falar um pouquinho sobre a AMA. A gente conhece aí já de muitos anos, já trouxemos aqui no programa tudo, o CVV, né? Que é uma entidade que trabalha muito com isso aí, o Centro de Valorização da Vida, né? Recebe ligações, atende as pessoas por telefone, às vezes pessoas até com intenções suicidas, enfim, muita gente foi salva por esse trabalho voluntário e tal. Como é que é o trabalho de vocês? É parecido? Em que ponto é diferente? Como é que se diferencia? Como é que é o trabalho da AMA? Claro. Nós somos uma instituição de apoio emocional e prevenção ao suicídio. A gente atua há mais de 50 anos, então a gente já teve muitos voluntários envolvidos nessa causa. Todos são voluntários? Todo mundo que atua lá é voluntário. A gente tem voluntários não só para atendimentos, mas também para a gestão, né, da instituição. A gente tem como critério ter essas pessoas para que a gente consiga crescer como instituição. Mas a gente trabalha todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, com uma escala de plantão fechadas. Sábados, domingos? Sábado, domingo, feriados, sempre. A gente está sempre atuando, até em momentos que eram mais difíceis de estar lá, a gente estava, como enchente, como final de ano, todos os feriados. Vocês pegaram tudo isso, pandemia, a gente pegamos todos, e sempre funcionamos. E a gente trabalha dessa forma de conseguir levar, a gente está presente de uma forma sigilosa, totalmente gratuita, nesse período de horário onde a gente vai conseguir conversar, trazer esse acolhimento, essa escuta sem julgamento que às vezes as pessoas não conseguem encontrar no dia a dia. Às vezes nem na própria família, né? Exatamente. Tem esse medo de parecer vulnerável que as pessoas têm. Então a gente tem esse modelo de atender as pessoas pelas redes sociais. Vocês atendem pelas redes sociais? Nós temos nossas redes sociais, como o Facebook, o Instagram. A gente também atende pelo telefone. Tanto o nosso telefone pelo WhatsApp, né, as chamadas do WhatsApp, que elas são bem comuns, como o nosso número fixo. Uma ligação no telefone. E a gente tem um grande diferencial da nossa abordagem. A gente também tem essa parte de atendimento presencial.
Então, a gente tem esse... Atendimento presencial. A gente tem atendimento presencial, onde a gente tem uma agenda, a gente pode marcar quando as pessoas têm essa disponibilidade para fazer o atendimento presencial. As pessoas marcam e chegam até lá e tem um voluntário capacitado para conseguir atender, conversar, estar olho a olho e ter esse momento de total acolhimento, um local seguro. Eu acho que isso faz muita diferença para as pessoas no dia a dia que talvez não tenham tempo também para buscar Mas ajuda. imagino que a principal ferramenta seja o WhatsApp. Uhum. Né? Muitas pessoas chegam até a gente pelo WhatsApp, primeiramente, aí depois de uma conversa, claro, se está na região metropolitana, né, de Porto Alegre ou em Porto Alegre, consegue marcar um atendimento presencial, mas primeiramente sempre pelo WhatsApp, assim, que chega. Vamos deixar depois, ao longo do programa, os números, tanto do WhatsApp quanto o número fixo de vocês. Bruna, a gente teve aí, como a Cauane lembrou, aí nos últimos anos, 2 golpes terríveis, né? Um foi a pandemia e logo depois, 4 anos depois, a enchente. Então, assim, muita gente adoeceu, né, nesse período, perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu familiares, enfim. Foram 2 momentos muito difíceis das nossas vidas. De lá para cá, vocês notaram, assim, nos consultórios, uma procura maior? O que mais angustia as pessoas depois desses 2 episódios que nós vivemos? Eu acho que a partir da pandemia, sim. Né? As pessoas acabaram ficando muito solitárias. Dá para ter uma ideia de antes e depois da pandemia? Dá para ter uma ideia de antes e depois, né? Até pela questão da psicoterapia online, que acabou se instituindo, assim, né? E hoje continua funcionando muito bem, né? Às vezes híbrido, né? Assim, às vezes o paciente vem no consultório, faz online, muita gente viaja. Sim. Então, isso também proporcionou que outros pacientes chegassem, né? Então, pessoas que têm uma agenda complicada, que viajam muito, ou que tinham alguma dificuldade de acesso, de deslocamento, acabam chegando. Então, às vezes é difícil da gente fazer esse cálculo, assim, né? Porque as pessoas estão precisando mais ou estão conseguindo chegar mais facilmente. Pois é. Né? Mas eu acho que sim, a questão da pandemia, o isolamento social, muito luto, né? E também lá na pandemia houve perda de emprego, também, né? sim. Adoecimento físico e psíquico, né? Distanciamentos. Eu que trabalho com psicologia perinatal, mulheres parindo sem poder estarem acompanhadas, né? Então, isso tudo já gera um impacto na vida daquele bebezinho que está nascendo, daquela família que está se constituindo também, claro. Né? E com a enchente aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, os voluntários trabalharam muito e aí teve também uma dificuldade que nos preocupou muito, assim, quando estava acontecendo a enchente, né, e os abrigos estavam se construindo, que as pessoas estavam sem celular, sim. Não tinham dispositivos, né, para serem atendidas, para serem ouvidas, né? Então, claro, os psicólogos acabaram indo, né, se voluntariando também para atender nos abrigos, mas daí tinha também a questão de... claro, ali era apagar um incêndio, né? Então, sim. A gente acabava... Não era uma psicoterapia, claro, né? Assim, claro. Com aquela frequência, aquela estabilidade. Era uma emergência, né? Exatamente, porque tinha toda a questão também do sigilo, né? Que não tinha resguardo, né? No abrigo, sim. Todo mundo estava junto ali. Mas, assim, eu acho que as equipes de saúde em si conseguiram dar um suporte interessante. E uma coisa que eu estava conversando com a Cauane antes da gente começar, o quanto que talvez seja importante a gente falar da saúde de quem cuida também. Pois é. Porque estava todo mundo adoecendo nesse cenário. Às vezes se descuida, né, disso aí, né? Quem cuida também é humano e também sofre. A gente precisa primeiro estar seguro minimamente e forte minimamente para poder apoiar o outro, né? Imagina a dificuldade. Doutor Gerson, a gente normalmente tende assim, a separar um pouco as coisas, né? A saúde, a mente e o corpo, né? Trata o corpo, uma doença física, o coração, não sei o quê, e a mente é outra coisa separada. Mas não existe essa separação, né? Mente e corpo funcionam integrados, juntos, é tudo uma coisa só, ao fim e ao cabo, né?
Exatamente, equilíbrio, como eu falei no início, né? A gente, quando fala em saúde mental, que é a grande pandemia do século XXI, a gente fala em equilíbrio de corpo e mente, né? E nós realmente vemos dois cenários muito próximos agora, o cenário da pandemia, o cenário das enchentes, em que a saúde mental nunca esteve tão em voga e nunca a gente falou tanto em saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, além das doenças, ansiedade, depressão, o burnout lá nas equipes de saúde durante a pandemia, o burnout nas equipes, nos socorristas, nos voluntários agora na enchente. Também temos que falar, temos que salientar o uso de drogas, a dependência química com todo esse desequilíbrio. Ela surge de forma muito grave e muito prevalente nesses pacientes, os transtornos do espectro autista, e tudo depois vai culminar no risco de suicídio. Então, a primeira coisa é assim, não é só o janeiro branco, a gente tem que ter todos os meses voltados para a saúde mental. Desde 2014 a gente tem que é muito bonito isso, que a gente começa o ano com essa página em branco, com essa tela em branco para a gente pintar um novo horizonte, pintar uma nova realidade pessoal, mas a gente tem que pensar isso em todos os meses do ano, né? Então, a Associação Médica do Rio Grande do Sul se preocupa muito com saúde mental. Nós temos lá a nossa Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu não sou psiquiatra, eu sou cirurgião, mas represento todos os médicos gaúchos. Já tivemos, né, aqui no programa então, a participação de psiquiatras lá da Anrigs. Então a gente sabe quanto isso é importante. E sempre salientando 3 pilares básicos, né, que é o diagnóstico correto dessas doenças psiquiátricas, né, o manejo correto, o tratamento assertivo e o acesso universal, como eu falei no início, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Muito bem. A gente sabe que todo mundo, né, que tem aquela frase famosa que diz, visto de perto, ninguém é normal, né? Todos nós temos nossas idiosincrasias, nossas manias, enfim. Mas quando, Bruna, que isso se torna um problema e a gente consegue perceber que um amigo, um colega de trabalho, um familiar está enfrentando algum tipo de sofrimento psicológico e precisa de ajuda? Como a gente identifica isso? Nós que não somos especialistas, que somos leigos. Muito boa a tua pergunta, Irineu. Eu estava pensando assim que eu acho que é importante a gente salientar que sofrimento psíquico não é a mesma coisa que doença mental, né? E isso, como tu falou, para quem é leigo acaba ficando difícil de identificar. Isso às vezes se confunde, né, com uma manha, com algo assim menor, menos importante. Ou ao contrário também, algo que é traços de um transtorno. É o jeito da pessoa. É o jeito, a ele pessoa é assim, é agitado, não gosta de conversar. Mas eu acho que assim, importante a gente falar assim, que sofrimento todo mundo vai ter em algum momento da vida, né? Mas a forma com que essa pessoa vai lidar com esse sofrimento, o destino que ela vai dar para aquela situação que ela está vivendo é um indício também de como que a pessoa está, se ela está começando, né, entrando num quadro mais patológico, ou se ela está sofrendo, como todos nós sofremos em diversos... Nós temos crises do ciclo vital, né? Claro. Assim, a adolescência, por exemplo, é uma fase, né, de potencial de crise, né? Um puerpério de uma mulher, né? Um momento de aposentadoria. Então, a gente passa por momentos Tem em que a gente fica muito triste nessa época de Natal, final do ano. Tem gente que fica muito triste em alguns períodos do ano, ou no inverno, quando não tem sol, ou no verão, quando tem muito sol, né? E eu acho que uma forma que a gente, né, que a gente pode tentar observar isso, essa vida daquela pessoa está começando a ficar disfuncional, né? Então, se essa pessoa não está conseguindo seguir os seus hábitos normais, né? Apresenta uma alteração de humor muito, né? Muitos picos, ou está muito diferente do que era antes, né? Então, essa disfuncionalidade da rotina, né, ou um embotamento afetivo que a gente fala, então a pessoa está mais reclusa, não consegue mais se expressar e se comunicar, enfim, muda muito, né,
é um indício de que a gente tem que olhar de uma outra forma, né? E as pessoas falam disso, Cauane, quando procuram vocês? Elas relatam esse tipo de coisa, que eram de um jeito e estão se sentindo de outro? Isso é comum nos relatos que vocês ouvem? Como é que... Sim, isso é extremamente comum. A gente escuta isso, escuta e lê, né? Quer dizer, a própria pessoa tem consciência de que não está bem. Uma frase muito comum que eu escuto é: eu queria voltar a ser como eu era antes. Então tem essa clara definição, assim, que eles conseguem entender. Estão buscando, né, um local onde eles consigam conversar, colocar para fora, mas eles conseguem entender que naquele momento eles não conseguem se sentir como eles anteriormente se sentiam. Tanto na vida funcional, né, não conseguem fazer atividades básicas, não conseguem ter atos de autocuidado, por exemplo. Isso é muito comum e a solidão impacta muito nisso. Nesse momento que a pessoa está vivendo, ela sente que talvez não tenha uma rede de apoio. E também uma coisa, como tu tinha mencionado anteriormente, essas datas como Natal, Dia das Mães, Dias dos Pais, são datas assim que a demanda cresce muito mais, porque as pessoas sentem o peso muito maior. Então, ao mesmo tempo que elas estão passando por esse momento difícil de não conseguirem se reconhecer mais, porque não estão fazendo as atividades que antes gostavam de fazer, chega esses momentos que são, de certa forma, assim, acabam impulsionando o sentimento de uma forma mais negativa, ou o sofrimento fica muito mais difícil de ser aguentado naquele dia, porque é uma data especial, ou talvez relembre de coisas que não estão mais acontecendo, mas sim, é muito comum. E o agravamento desse quadro pode levar ao suicídio. Com certeza. Por isso que a gente presta sempre esse papel de estar ali, de conversar, porque a partir do momento, uma coisa que a gente sempre fala, no momento que a pessoa começa a falar o que ela está sentindo, ela começa a se ouvir também, colocar para fora, ela tem esse local, né, novamente, onde ela vai conseguir se sentir confortável, segura, vai ser 100% ouvida, porque a gente está ali 100% para ouvir, com uma escuta empática. Ela consegue se entender um pouco mais desse momento que é tão frágil, é tão delicado. A gente tem plena convicção de que não é fácil e que a pessoa está fragilizada emocionalmente. Às vezes a vida está por um fio. Irineu, sabe que eu acho que a Bruna e a Cauane vão nos dizer com muito mais propriedade, mas tem frases, tem algumas coisas que esse pessoal que está em extrema tristeza, em extrema depressão, dizem que quem está ali ouvindo não pode deixar passar, né? Por exemplo, eu gostaria de dormir e nunca mais acordar, né? Me ajudem, meninas? Sim, com né? Tem frases que a gente ouve e que aquilo ali é risco para suicídio, né? E a gente não pode deixar passar, né? Isso, eu gostaria de voltar à minha vida como era antes, né? Eu não aguento mais, por exemplo, eu gostaria de tomar todos os meus remédios, de uma certa forma, assim. Cheguei no fim da linha. Eu não consigo mais ter esperanças, não consigo mais ver a luz no fim do túnel, é algo muito comum. Ninguém se importa comigo, eu não vou fazer falta para ninguém. São algumas das inúmeras frases que a gente vê no dia a dia. E eu acho só importante falar, a Cauane deve pensar muito assim também, que quem não está trabalhando com isso diretamente se assusta com essas frases. E às vezes não sabe o que fazer. Então, para de bobagem, tu tem uma vida boa, tu tem isso. Se a pessoa tenta contrapor. Né? E tá bem, a gente faz o que pode, né? Sim. Mas por isso que é importante a gente estar aqui hoje para poder falar que é preciso abrir espaço para falar de sentimento, para falar de sofrimento, e para que essa pessoa possa dar nome para essas coisas. Porque às vezes, né, aí numa psicoterapia, a gente distingue ideação suicida de plano suicida. Qual né? é a diferença? Então, a ideação pode ser uma ideia, né, uma vontade, né, consciente ou inconsciente, uma inclinação para, né, e aí o plano suicida já é algo mais concreto. Então, quando a gente recebe
essa informação, essas pistas, assim, né? essas pistas Eu que, quero né? morrer, eu queria dormir, não acordar mais, eu não vou... Se eu desaparecer, ninguém vai sentir falta. A gente acaba treinando, né, Cauane, para assim, então... isso é uma questão... essa pessoa está falando simbolicamente, porque como eu trabalho com psicanálise, a gente acaba tentando entender o que está por trás daquele discurso. Então, pode ser... um jeito de morrer para aquilo que ela está vivendo. Sim. Né? Mas pode ser, eu quero morrer, eu quero me matar. Né? Então, como a gente tem que acolher essa fala, esse desespero e tentar entender junto com aquela pessoa se isso é um plano, né? Se e ele tem um plano, ele sabe como é que vai executar isso, qual é o método que vai utilizar. Quando a pessoa chega nesse ponto, já está muito avançado o plano, né? Quando ela já escolheu o método. Quando tem um plano, geralmente sim, né? A pessoa tem... E aí a gente poder falar sobre isso, ao invés... As pessoas acham que se a gente fala, a gente vai impulsionar a pessoa a fazer, já né? ouvi isso. Mas é o contrário, a gente pode dar nome para que essa pessoa vai poder dar nome para esse sofrimento, vai poder simbolizar, vai poder elaborar aquilo e aquilo pode ser revertido. Mas eu acho que todos nós aqui nessa mesa já ouvimos também aquela frase em que quem realmente quer se suicidar não fala que vai se suicidar, né? Quem fala não faz, e quem não fala é que está tramando lá em silêncio. Isso tem algum fundamento, esse tipo de coisa? Eu conheço alguns casos de pessoas próximas que se suicidaram e não anunciaram isso em nenhum momento. Ninguém à sua volta percebeu, né? Talvez estivessem desatentas à leitura desses sinais, né? Tu trouxe essa frase, eu lembrei de uma outra frase que eu sempre uso nas aulas, né? Se a gente tivesse duas vidas, uma a gente se matava. Porque, na verdade, a gente está pendurado numa bola azul no meio do universo sem saber de onde veio, para onde vai. Essa é a verdade que ninguém quer falar. Tentando dar seriedade para algo que não tem seriedade alguma. E nesse momento da vida se tornando cada vez mais instagramável. Se eu, ser humano, não sou uma experiência para o mundo, eu não sou. Eu não existo no mundo. Então, lá na escola, a gente recebe muitos alunos com casos de eu estava tentando me matar, eu já tentei me matar. Isso. Rafael, algumas imagens da tua eu não tinha mais vontade de viver, olha aqui, eu já cortei meus pulsos. E aí, olha só que interessante. Claro, estou falando de um caso que consegue chegar a um curso, tá? Às vezes com muito sacrifício, mas consegue. Depressão, decréscimo de ação. Recuperação, recuperar a ação. Nós vamos dialogar, vamos falar 1 milhão de coisas aqui, mas o ser humano que se movimenta, e aí é corpo e mente, não só corpo ou não só mente, junto, ele vai ficar vivo, entendeu? Porque é do nosso instinto, o abraço, o toque, a descoberta. O nariz do palhaço é o nariz farejador, é o primeiro instinto humano, é o primeiro sentido que nós tivemos que nos fez evoluir. A gente sentia, ali tem um animal maior que eu, ele quer me comer, eu vou sair correndo. A gente perdeu esse olfato. Então a gente só vai em cima daquilo que estão nos vendendo na TV, no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas a vida, ela é analógica. E essa vida está sendo perdida. A vida analógica não se suicidou, mataram ela. Então, às vezes, eu estava ouvindo aqui, a gente tem que ouvir os sinais, a gente tem que pegar, às vezes, a pessoa e dizer, vamos dar uma volta. Não quero... Vamos abrir essa janela, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos caminhar. O prazer da vida não está naquilo que a gente consegue escrever, está naquilo que a gente consegue sentir. Só que se o nosso sentimento ele é oprimido dentro de um blazer, dentro de um sapato da moda, dentro de um cabelo... A gente está vendo ali, né, na tua aula, as pessoas se abraçando. Isso, que é um abraço, entende? Nós estamos agora aqui, essa sensação de conversa distante. Nós temos uma câmera, nós estamos triangulando, nós não conversamos, né? Antes tu disse para nós, não, lá dentro é um bate-papo, tal. A gente não conseguiu fazer, porque a gente está representando o conhecimento que a gente tem para falar para as pessoas que estão nos assistindo, que estão representando, nos assistindo, enquanto assistem outra coisa. Então o convite para a vida é... Parei, olhei, virei e fui, que é a técnica da escola. Mas temos tempo ainda para dialogar mais aqui. É o tempo todo, né? Então, fiquem à vontade Rafael, para intervir. Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Né? Eu, ao contrário, se eu tivesse 2 vidas, eu ia querer ter uma terceira. Neste momento, eu digo numa frustração. Tento viver a minha vida, isso é como eu
né? As pessoas, meus familiares me conhecem, eu sou assim, eu tento sempre viver a vida no momento, né? E quando a gente tem uma situação como essa que tu mencionaste agora, é isso que é a preocupação, né? E aí sim, aqui as duas especialistas na área, é importante a gente transmitir para quem está nos ouvindo, né? Que sim, as pessoas falam que querem se matar e se matam, né? E a gente, mais do que qualquer coisa, a gente tem que saber ouvir, né? Saber ouvir, ajudar ouvindo, mas em algum momento direcionar, orientar e fazer com que essas pessoas que estejam com ideação, com plano suicida, elas possam buscar atendimento adequado para que isso não se concretize, né? Porque acontece de fato e muito no nosso meio, né? No meio médico, o suicídio é muito alto. No meio profissional, doutor, né? O sentido da frase, quando eu disse, é de que às vezes a gente se depara com uma situação tão complexa que a gente fica com medo. E é esse medo que às vezes nos leva. E aí quando eu digo se tivéssemos duas vidas, né? É porque tem horas que dá vontade, né? Porque a gente o que eu quero dizer com isso é que a gente foi educado para não fracassar, para não errar, para não cair. E quando a gente cai, a vergonha leva ao suicídio. E a vergonha não é um sentimento que a gente carrega com a gente, ele foi construído ao longo do tempo. Então é nesse sentido que eu trago isso, mas eu concordo contigo. Então, da ajuda, do coisa, o que eu quero dizer é para as pessoas, não sinto vergonha de pedir ajuda, é isso, né? Então, mas profissões que trabalham assim com um nível de exigência muito alto, o médico se inclui, e o cirurgião, o anestesista, né, se incluem, né, que são o terapeuta intensivo, o emergencista, que são especialidades onde há mais suicídio. Até porque, e convivem ali com a morte. Na aviação, né, uma outra. Eu vim para cá pensando em dois artistas. Exato, são profissões em que a gente trabalha com risco zero de erro, né? Porque o erro não é só vergonha, o erro é, às vezes, fatal. Né? Então, vocês têm vidas ali na mão, não né? É fácil. E cada perda é um impacto para o médico. Tem profissões que Outro dia de fato são mais. Outro dia esteve aqui uma delegada de polícia e ela estava nos dando alguns dados, algumas informações do altíssimo índice de suicídios entre policiais também. Porque são pessoas que estão no confronto diário com a violência, com a morte, com a própria um nível de estresse altíssimo e tal. Mencionaste outra profissão aí, o piloto de avião. São pessoas também que vivem sob uma tensão muito grande, uma responsabilidade muito grande. Imagina, você tem 300 pessoas ali atrás e você é responsável pela vida delas. Qualquer erro que cometer, mata todas as pessoas. Enfim, são profissões que têm uma responsabilidade muito grande. Mas não apenas, né? A gente vê, falavas também em artistas, né? Que se suicidaram. Porque essa tarefa de levar alegria para as pessoas, né? E de ter que estar ali o tempo todo para as pessoas, a vergonha, de novo, de não poder falar, olha, eu trabalho com teatro, mas eu estou triste, eu estou deprimido. Né? Tanto é que a gente tem aquela história do palhaço triste não é um clichê, aquilo existe. Aquilo é uma representação da classe toda, não só do palhaço, né? Agora eu estava assistindo, essa semana, lendo um pouco, vi que a El, que maravilha, morreu com um quarto cheio de sacos de lixo e tal. A gente tem essa questão da saúde mental, que daí, com certeza absoluta, um policial, né, não pode errar, né? Ele vai errar, mas a gente foi educado para cobrar esse cara para que ele não erre. Não pode errar. O médico, né? 10 anos dentro da ONG Doutorzinhos, a gente trabalhando, formando doutores palhaços. Eu estive em Angola, trabalhei com clínicas geriátricas, cuidados paliativos. Essa coisa o médico também pode errar. Ele não deve, claro, é o ideal, né? Mas a gente não tem garantia de nada nessa vida. Eu acho que é essa educação que a gente nos falta. Tu trouxeste aqui para a conversa, Gabriel, Rafael, uma questão muito importante, que é essa das redes sociais, né? A gente tem visto um grande número de pessoas hoje deprimidas, angustiadas, enfim, exatamente pelo que vem nas redes sociais. Vem os amigos vivendo uma vida maravilhosa. Todo mundo nas redes sociais tem uma vida maravilhosa. Perfeito. Né? Todo mundo é rico, todo mundo está em lugares instagramáveis e tem uma vida maravilhosa. E a pessoa começa a pensar, pô, mas e eu? E a minha que não é? E eu que não faço isso? E eu que não estou sempre viajando? E eu que não estou... Então tem esse lado também, né, Cauane? As redes sociais ajudam lá vocês a aproximar as pessoas de vocês, mas também tem esse lado negativo, né?
Com certeza. A gente conversa com as pessoas pelas redes sociais, né? Pelo telefone e nesse também. ponto elas estão fazendo uma excelente, ótima ferramenta. Mas muitas pessoas chegam falando, se comparando. Isso é algo inevitável, acho que para todo mundo, não só para as pessoas que buscam a AMA, buscam um amigo anônimo, mas as pessoas que mencionam isso nas redes. Mencionam bastante. Porque fulano de tal está vivendo muito mais, o fulano de tal já conquistou tal coisa. E não importa a idade, não importa o gênero, não importa nada. As pessoas, se têm acesso à rede social, acaba se comparando. Pode ter uma estabilidade emocional maior, mas de certa forma é um pouco inevitável nessa sociedade, nesse mundo tão dinâmico que a gente vive atualmente. Mas as pessoas chegam, falam. Pessoas que conviveram comigo, falam assim, por exemplo, pessoas que conviveram comigo na adolescência, na infância, estão com muito mais do que eu. E eu vi isso no Instagram, por exemplo. Fui procurar a pessoa e encontrei ela fazendo uma coisa que eu nem imaginava que ela estava fazendo. Acho que por ser um local AMA, ser um local onde as pessoas conseguem falar realmente o que elas estão sentindo, porque não vamos julgar de forma alguma. E elas nem vão falar isso fora da Exatamente. da AMA, elas né? nem conhecem a gente, assim, somos amigos anônimos, se sentem muito mais seguras para falar coisas que não falariam para os amigos ou para a família. Então é um sentimento muito puro, muito genuíno o que eles trazem para nós plantonistas, assim, que estamos fazendo esse atendimento. Então os sentimentos afloram, falam. É muito mais comum ouvir as pessoas falarem a verdade, de verdade, assim, do que elas estão sentindo naquele momento, da comparação, o que elas estão sentindo para a pessoa, assim, que ela está vendo no Instagram ou no Facebook. E aí elas Facebook. se depreciam mais ainda. Muito mais, e é um sentimento muito difícil de lidar, porque as pessoas já estão fragilizadas e veem que talvez pode nem ser verdade, né, o que está vendo nas redes sociais. Muitas das vezes não é, né? É uma ilusão, né? Exatamente. Todo mundo é bonito, com filtros, todo mundo é mais jovem, todo mundo é rico, todo mundo nas redes sociais é uma maravilha, é um mundo maravilhoso, né? Só que isso, mesmo que a pessoa tenha consciência disso, muitas vezes acaba se fragilizando por isso, né? E não quer admitir também, porque a inveja é um sentimento vergonhoso, a pessoa não quer admitir que sente inveja. Enfim. E tem um outro problema das redes sociais, é que as redes sociais fragilizam totalmente as relações interpessoais. Então, tu troca a conversa com um amigo, a conversa, um jantar ali com amigos, com o teu companheiro, e troca pela rede social, ou vai num show, e fica ali preocupado em filmar, fotografar, né? Isso também é preocupante, porque para a gente ter uma saúde mental adequada, a gente tem que se relacionar bem, a gente não tem que ter isolamento social, a gente tem que discutir e debater os nossos problemas com os amigos, com a esposa, com os filhos, enfim. Né? Às vezes a gente deixa de ouvir o que os filhos têm para nos dizer, que às vezes o problema está em casa. Né? O problema está... Eu posso ter a dependência ali com meu filho, com a minha filha, ou uma ideação suicida ali. Né? E isso, como pai, também é preocupante, né? E nem sempre os pais conseguem perceber isso, né? Ver isso. Porque muitas vezes isso está misturado com o que está acontecendo ali na família, né? Assim, porque somos seres sociais, né? Todos estamos falando sobre isso, né? Que a gente precisa do outro para se constituir. Um bebezinho que nasce, nós somos os únicos mamíferos que não sobrevivemos sem a companhia do outro, né? Se um terneirinho nasce e a vaquinha sai andando, o terneirinho ele se vira. Bem ou mal se virar, mas o ser humano não, né? Mas eu acho que essa questão, não só da família que o Gerson trouxe, mas assim, cada vez que tu te depara com o sofrimento psíquico do outro, tu te depara com o teu sofrimento também, né? Então, eu volto naquele assunto assim de quanto mais bem tratados nós estivermos, melhor, menos cilada a gente vai entrar e mais fortalecido a gente vai estar para escutar o outro. O Gerson tinha dito, né, de saber escutar hoje em dia é muito difícil, né? Porque quando eu tô te escutando, eu também tô me escutando, né? Quando tu tá sofrendo e sangrando na minha frente, eu também tô sangrando. Então, quanto mais a gente tapar os nossos buraquinhos,
mais fácil vai ser da gente pelo menos acolher. Eu acho que também assim, a gente também não tem que se colocar no lugar de quem vai tapar o buraco do outro. Num relacionamento, numa amizade, né? Mas eu vou ajudar o outro a tapar o buraco dele, né? Então, isso que a gente falou de vergonha, de inveja, são emoções do ser humano. Nós temos inveja, nós temos vergonha. Um médico não pode errar, né? Mas e se ele errar, o que ele vai fazer com isso? Né? Assim, como é que lida com isso? Eu acho que esse é o ponto também dessa campanha, sabe? O que a gente faz com o sofrimento, com a frustração, com a dor? Os psicanalistas também se analisam, também fazem terapia, até por Esperamos isso, né? que sim, né? Para se fortalecerem, para poder enfrentar essas demandas, né? E a minha analista fala uma coisa que é assim, ó, eu só vou dentro de ti até onde eu fui dentro de mim. Né? Então, não tem como tu tratar são os alguém limites, sem te tratar. são os nossos limites, não né? tem, porque o tratamento psicológico, principalmente a psicanálise, ele é o vínculo, né? É a relação que tu estabelece com aquela pessoa. E aí, de novo, eu preciso me relacionar comigo, eu preciso saber onde é que aperto o meu sapato, eu preciso saber onde é que me dói, porque eu sinto dor. Né? Eu também passei por lutos, eu também me senti abandonada em algum momento, mas o destino que eu dei para isso vai me ajudar a ajudar o meu paciente a encontrar o destino que ele vai dar, o nome que ele vai dar. Né? E a escuta que o Gerson fala, eu acho que vem muito disso, de eu não vou te dar um conselho, na psicanálise falando, né? Sim, sim. Eu vou te ajudar a descobrir que palavra que tu vai usar para nomear a tua dor. Né? E ali vai fazer sentido para ti, e aquilo ali vai ser ressignificado aí. Né? Porque as pessoas às vezes têm essa visão, né, de que o médico o psicanalista é um ser que está acima de tudo e é invulnerável, né? Um cardiologista pode ter problemas cardíacos, um oncologista pode morrer de câncer, né? Quer dizer, ninguém está livre por conhecer a especialidade. 10 horas e 42 minutos, já passamos um pouquinho da hora aqui, a gente vai fazer uma breve pausa na nossa conversa, que está muito boa e vai ficar melhor, e então convido vocês a ficar com a gente e já voltamos. Levantar alguns pontos ali, né? Mencionou para a nossa produção alguns tópicos. São pontos que não tem muito a ver com o Janeiro Branco, mas que estavam na mídia semana passada, que foi o resultado do ENAMED, do MEC, sobre as escolas de medicina no Brasil todo e aqui no Rio Grande do Sul. Né? E que isso é uma coisa que está nos preocupando ou mal? Demasiadamente. Né? Estamos mal classificados? Estamos mal classificados. Eu acho que 30% né, dos alunos não atingiram... Não, em algum momento a gente entra com esse assunto aí, né? Porque é importante também. Nesse início do jogo agora, a gente tem em algum momento falou da telemedicina. Voltamos com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o Janeiro Branco, um movimento criado em 2014 que convida a sociedade a colocar a saúde mental no centro das prioridades. Comigo aqui no estúdio, o Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Bruna Machado Meneghetti, psicoterapeuta, psicanalítica e psicóloga perinatal e diretora do Núcleo de Estudantes e Recém-Formados da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Cauane Tisca, presidente da AMA, Amigos Anônimos, Prevenção ao Suicídio. E completa a mesa desta noite o Rafael de Moura, que é estudante de psicologia, educador com mais de 20 anos, transformando vidas através da arte. Ele é fundador do Construindo o Seu Clown e atua com palhaçaria terapêutica. Muito bem, no bloco anterior a gente levantou aqui alguns dados, por cima passamos por alguns números, alguns dados, mas a gente tem alguns dados da ONU, aí, Brasil, Organização Intergovernamental, que eu quero mostrar para a gente depois comentar em cima deles, né? Esses dados da ONU mostram números da saúde mental no mundo.
Então vamos acompanhar aí na tela. Mais de 1 bilhão de pessoas convivem com transtornos mentais. Entre os jovens, 1 em cada 7 enfrenta algum tipo de condição relacionada à saúde mental. Outro dado, 50% dos transtornos têm início antes dos 18 anos. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos nas Américas. Cerca de 14% dos idosos também enfrentam transtornos mentais, com destaque para depressão e ansiedade. E a depressão e a ansiedade geram uma perda de produtividade estimada em $1 trilhão por ano. São números impressionantes, né? A ONU estabeleceu como meta reduzir em 1/3 os casos de suicídio até 2030. Vocês acham que isso é factível, essa meta da ONU, ou com toda essa crise mundial que a gente está vendo, a tendência seja aumentar? Sem querer ser alarmista, pessimista. É complexo, né? O movimento tem que começar a acontecer agora. E, já deveria ter começado. Eu estive na Costa Rica, o país pura vida, morei lá 1 ano. Lá tinha uma coisa maravilhosa para a gente se reunir e implementar aqui. Que era o quê? Tinham espaços de saúde, né, lá, e então tu chegava lá às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, tinha 20 cadeiras de massagem e tal. E também tinha atividades, tinha aula de dança, aula de música, oficina. Onde isso? O espaço aberto na Costa Rica, várias cidades da Costa Rica. Em qualquer lugar da cidade tinha um ponto desse? Alguns pontos das principais cidades. Abertos ao público. Isso. E aí era muito, no começo, 7 horas da manhã eu passava e tinha uma fila enorme, o que é isso? Aí eu fui ver. Então é espaço de saúde para quem ainda tem saúde, entende? Porque a gente fala de remédio, a gente fala de cura, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente tem que oferecer esse espaço. E acho que a saúde hoje, a medicina, ela tem que agir nessa tecnologia, né? Nós perdemos a maior tecnologia humana. Qual é a maior tecnologia humana? De novo, é o brincar. E não é só porque eu sou palhaço que eu estou falando isso. É no brincar que a gente desenvolve toda a nossa estrutura psicológica, desenvolve a nossa sociedade. A nossa sociedade, há pouco tempo, acreditava que matar um índio lá em Brasília, lembra? O que os meninos falaram? A gente estava brincando. Quando alguém fala assim, tô com vontade de morrer, a gente fala, para de bobagem, deixa de frescura aqui no Sul. Entende? Então, o nosso brincar, ele está muito aquém do que necessita. Aí falou ali, produtividade. Quais são as empresas do Brasil hoje, né, que estão implementando dentro do seu local de trabalho? Os hospitais são cinzas. São cinzas. Quem vai lá hoje levar alegria são voluntários. Que erro! Nada contra as ONGs. Mas deveriam contratar palhaços profissionais para estar lá. E isso seria levar a sério quem está lá dentro. Existe aquele grupo, né, de médicos... Existem grupos no Brasil que surgiram. O brasileiro é o cara mais caridoso que existe no planeta. Existem milhares de ONGs no Brasil hoje fazendo esse trabalho de forma voluntária. É lindo, é lindo. A gente vê as pessoas escrevendo... Que Deus te abençoe, que lindo o trabalho que tu faz. Mas a gente tem que ver, para chegar no que a ONU disse até 2030, o governo fazendo isso, não Deus. O governo investindo e colocando para os profissionais da saúde, sabe, 70% dos alunos, mais de 20 mil alunos da escola construindo seu cloud, que ninguém sabe o que é construindo seu cloud. Se tivesse um nome mais vendável, talvez tivesse 100 mil. 70% é gente da área da saúde, que vem com viés. Não, eu vim aqui para aplicar os métodos. No segundo dia de aula está chorando, porque brincou, porque se divertiu. E a gente tem que levar a sério esse brincar. Pessoas, estatística, 90, 100 anos, são pessoas que brincam. Às vezes fumam até, não estou dizendo para fumar, entende? A gente está vivendo, não tem um tutorial da vida só. Se chegou aos 90 e aos 100 até pode fumar. Claro. Se chegou lá... Eu acho que é a culpa, né? A pessoa... Gente, quem está me assistindo agora, desculpa. Eu perdi 2 amigos maravilhosos que se suicidaram. Vamos usar essa palavra que pode hoje. Não faça isso. Brinca com isso. Eu tenho um vídeo que está no YouTube de um aluno que chegou, que tentou suicídio. Ele fez um vídeo, a cena dele, final do curso de formação, depois de 1 ano. É ele... No dia, no ápice, ele reviveu tudo aquilo e a gente ressignificou aquilo. E aí
ele começa a chegar encomendas que ele comprou num momento maníaco compulsivo, e toda vez que ele vai para tentar se matar, chega uma compra, vai tentar chegar uma compra. E aí, no final a gente colocou o quê? Eu disse, não, tá aqui o que tu comprou, que tu veio comprar no curso, sabe o que é? Aí eu coloquei uma caixinha com espelho, quando ele abre, ele se vê. Você é um presente, esteja vivo, a tua dor é importante, sofra para que todo mundo veja, não esconda. Se tu tá sofrendo, tem um motivo. Curte esse sofrimento. Chora. Vem que a gente quer te ver sofrer. Sabe? Janeiro é mesmo para dizer isso. Vem que a gente quer te ver sofrer, a gente está aqui. Eu estou sofrendo. Entende? Eu estou sofrendo. Eu vim para cá hoje e eu estava num sentimento de sofrimento. E eu quero falar sobre isso. E é muito doloroso. É difícil ser vulnerável. As pessoas falam, quantas vezes falam para mim, Rafael, menos. Não fala tanto, não seja tanto. Não diga isso para o teu filho. Não diz para o teu filho, ai, não conta, porque senão vai ter olho gordo. Olha aí, tá vendo o que tu fez, boca aberta? Caiu no chão, não prestou atenção. Não faz isso. Levanta de novo. Vamos de novo. Quantas vezes eu já caí? E isso cura. Um médico pode errar. Isso tem que ser dito dentro da aula. Você não é Deus. Você não está aqui para nada além de dar o melhor de ti. Eu quero ter certeza que o médico que atendeu a minha família deu o melhor. O paciente tem que ser educado para entender que ele chega no hospital para ganhar um auxílio, mas que do outro lado também é humano. E a gente está vivendo isso, essa era do não ser humano, a maior performance possível. Quantas horas, quantos programas tu faz, quantos entrevistados tu tem, quantos likes tu tem, quantos isso tu tem, quantos aquilo tu não tem, quantos diplomas tu conseguiu. Depois, agora o senhor cuida de todo o sindicato da RICS, agora eu quero o Brasil, eu quero o mundo e o tempo para brincar. Não, mas a ideia do Janeiro Branco não é só discutir saúde mental como doença propriamente dita, ou como burnout, suicídio e tudo mais, né? A ideia do Janeiro Branco justamente é isso, é pegar essa página em branco, né, essa tela em branco e transformar a vida da gente. Pensar que a gente precisa ter equilíbrio entre o nosso trabalho, equilíbrio com a nossa família, com o nosso lazer, né? Atividade física que entra nisso de fato, viver a vida plenamente, o relacionamento interpessoal que é muito importante. Então, o Janeiro Branco é justamente para que nós repensemos a nossa vida, repensemos as nossas relações de forma a prevenir a saúde, né? Ter uma saúde mental adequada, né? E ter um equilíbrio físico adequado, né? Então, tudo isso junto, né? Mas hoje, né, doutora, E eu vou ter que falar, porque ele deixou a bola picando, talvez hoje, né, pós-Grenal, metade do Rio Grande do Sul esteja sofrendo, né? A outra metade não está, né? Eu não estou nessa metade, né? Então a gente tem que repensar nisso, nem né? sabe qual foi o resultado, eu não estou sabendo quem é que ganhou. Mas os que estão sofrendo amanhã vão Então, rir da gente. se não Isso é que é sabem, legal. podem passar, inclusive o tempo ainda, nos melhores momentos. Mas a gente começou a rir agora aqui, né? A gente tá rindo. E eu tava te ouvindo falar, Rafael e o Gerson. O humor, a gente usa em psicanálise um termo que se chama mecanismos de defesa. Nós, para sobrevivermos à vida, a gente usa mecanismos de defesa. Então, alguém falou uma coisa que eu neguei, porque me incomodou, me fiz, né, de desentendido. E o humor, ele é um mecanismo de defesa, ou seja, ele é uma forma de lidar com a vida. Só que, se a gente for estudar, a gente vai entender que o humor, ele é um mecanismo elaborado, né? Não é qualquer um que tem essa habilidade, né? Não é qualquer personalidade que tem. Então, tu contou essa história de um aluno, né? Muito, muito interessante esse final feliz, né? Que ele conseguiu elaborar. Não sei o que veio antes da palhaçaria para ele, né? Muito curto. Né? E talvez um tratamento, Sim, né? junto, com certeza. Então, eu acho que é isso. É a gente poder... quando a gente está brincando, quando a gente está fazendo graça da desgraça, a gente já está meio que assim...
tirando o pé do desespero, né? Quando a gente está rindo da desgraça. Então, só que talvez tenha sido feito um trabalho terapêutico ali, né? Ou de apoio, de família, porque o teu trabalho é um trabalho terapêutico. Essas oficinas, eu imagino que sejam terapêuticas para quem chega, né? Mas, então, o que o Gerson estava falando do equilíbrio. Então, tu vai fazer uma meditação, tu vai fazer um curso de violão, tu vai conversar com um amigo, tu vai fazer uma terapia, tu vai buscar uma ajuda profissional. E eu acho que é isso que o Janeiro Branco fala, assim, a gente tem que... O sofrimento não é doença, né? E estar bem não é estar sempre feliz. É estar podendo rir da desgraça, é usar os mecanismos, as ferramentas que a gente tem para sobreviver apesar da dor, né? E aí vai ser fazendo uma corrida, vai ser fazendo uma meditação, vai ser rindo, vai ser brincando, vai ser dormindo, né? Viajando, enfim. Então eu acho que é buscar esse equilíbrio e sempre... E conscientizar a população que a gente tem que ter espaços de escuta, né? Que a gente tem que falar sobre isso, que a gente não tem que se amedrontar. Mas aí, retomando o que eu falei, para a gente poder escutar o outro, a gente tem que ter se escutado também, né? E o brincar é um jeito... Né? O fazer uma corrida, tu te desafiar, tu aprender uma coisa nova, tu entrar numa relação nova, sair de uma relação, isso tudo a gente está se exercitando e está brincando com a vida também, né? Fazer se colocar num lugar de estar com uma vida na mão também é se conhecer, né? É se colocar à prova o tempo inteiro. Essa questão do humor, existe uma relação curiosa aí, né? Que alguns grandes humoristas eram pessoas que sofriam de depressão, né? A gente tem casos conhecidos aí, o Chico Anísio, né? Um dos maiores gênios do humor brasileiro, lutou contra a depressão durante a vida toda. Groucho Marx, lá no passado, nos Estados Unidos, o próprio Woody Allen, enfim, muitos. A gente poderia fazer uma lista de grandes humoristas que tiveram problemas e enfrentaram depressão e conseguiam fazer humor e fazer graça. Claro, nem todo mundo, como disse a Bruna, tem essa habilidade, né? Mas só não queria perder um ponto que o Rafael falou aí, que é o dos remédios. Nós temos um programa aqui há poucos dias, Dr. Gerson, sobre polifarmácia, que é o uso concomitante, né, de muitos remédios, enfim, pessoas com mais de 60 anos que vão ao cardiologista, vão ao ortopedista, e cada um dá um remédio, né? E quando eles estão tomando 10 remédios ao mesmo tempo, as interações medicamentosas começam a produzir efeitos terríveis. Nós tendemos também a achar que muitos dos nossos sofrimentos e problemas podem ser resolvidos com medicação, né? Antidepressivos, enfim, toda uma safra e uma categoria de medicamentos, né? Estamos nos medicando demais, doutor Gerson? Estamos consumindo muito remédio? Não é questão de estamos nos medicando demais ou de menos. Claro que à medida que a tecnologia vai aumentando, e isso é notório na ciência médica, cada vez a gente descobre mais doenças, descobre mais tratamentos, e enfim. Sim. Né? Eu acho que o importante, assim, que nós como médicos temos que lembrar é que antes de medicar nós temos que aliviar. Antes de aliviar a gente tem que ouvir, né? E a gente tem que ter a humanização da medicina e a ética da medicina, elas são pilares fundamentais, assim, para o exercício da nossa profissão, né? A gente vai se especializando demais na medicina, né? Então, às vezes, falta, de fato, aquele generalista, aquele clínico geral que consegue dominar e consegue tratar um paciente nas suas mais diversas facetas, né? Na parte endocrinológica, na parte cardiológica, na parte pneumológica, e não precisa lançar mão de especialistas em todas as áreas. Então, e tudo lembrando que, voltando à palavra equilíbrio, ela sempre é importante nisso também, né? De fato, a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente, como médico, como profissional de saúde, não é só medicar, a gente tem que ouvir, aliviar e ter a humanização como um pilar do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? E eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é importante, é o que o Gerson está falando,
que é o trabalho em conjunto dos profissionais da área da saúde, né? Eu acho que antigamente os psicólogos e os psiquiatras não se conversavam tanto. Hoje em dia a gente vai ver, tem um monte de psicanalista aí que era psiquiatra clínico, que é, né, médico, que é psiquiatra, enfim. E, então, assim, esse jogo assim, de conversar, né, sobre o paciente, eu tento fazer assim, né? Então, assim, a linguagem do psiquiatra clínico, ela é mais da psicopatologia descritiva, né? Então, qual é o sintoma? Porque ele foi treinado para isso. E é muito importante, às vezes, receitar, né, um remédio, ter a medicação, né? De algum, aí, de novo, né? A pessoa está em sofrimento psíquico ou ela tem um transtorno, né, mental, né? Assim, um problema, tá adoecida, né? Então, às vezes, um paciente, para sair de uma situação grave, né, ele vai precisar de um ansiolítico, de um antidepressivo, mas a psicoterapia vai andar junto com a medicação para que esse paciente possa sair rapidamente ou o mais breve possível daquilo, né? Então, o que o pessoal da psicologia tende a fazer? Vamos avaliar, né, esse caso, eu vou estar em contato com o psiquiatra, vou discutir com um colega, eu percebi isso, o que tu acha? Vamos segurar um pouco, vamos... Sim. E eu acho que está tendo uma boa fé, assim, Sem dúvida. Né? A multiprofissionalidade hoje na área de saúde, ela é essencial. Né? Vamos trazer agora, por exemplo, o meu, né? Eu sou cirurgião digestivo, faço cirurgia bariátrica. Como é que eu posso pensar em fazer uma cirurgia bariátrica só pensando no meu ato cirúrgico ali, naquele momento? Se eu não tiver o apoio da psicóloga, da psiquiatra, do endócrino, do clínico, do pneumologista, pessoa, né, do cardiologista, da fonoaudióloga, do educador físico, né? Enfim, todo esse contexto de saúde tem que ser envolvido quando a gente quer tratar o paciente com obesidade mórbida. Porque se a gente vai pensar só na cirurgia, né, e ainda me esqueci da nutricionista, se a gente vai pensar só em cirurgia, obviamente que o meu procedimento vai falhar. Né? O paciente vai emagrecer e logo lá adiante vai ter reganho de peso e tudo que a gente fez e todos os riscos que a gente correu na cirurgia vão por terra. Sim, né? Acontece então, isso às vezes. A multidisciplinaridade em todas as áreas da saúde, elas são essenciais. Na cirurgia cardíaca, toda a recuperação pós-cirúrgica, né, depende do educador físico, depende, né, do psicólogo, depende da nutricionista, depende de todo mundo. Então, né, da fonoaudióloga, todo mundo junto. E hoje, cada vez mais, a gente tem profissionais de saúde que têm uma expertise muito grande naquilo que fazem, né? Em saúde mental, obviamente, né, é mais um exemplo de quão importante é a multiprofissionalidade. Agora, muitos pacientes devem chegar no seu consultório, doutora Bruna, e pedir, né? Não tem um remedinho aí que resolva todos os meus problemas, aquela poção mágica, né? Eu acho que isso a internet, ela às vezes ajuda, né? Assim, então, tem muita gente falando de bem-estar, né? De voltar às origens, de voltar a tentar resolver as coisas de outro jeito, enfim. Mas, então, a gente sempre tenta olhar que pedido que esse paciente está me fazendo, né? Porque daí entra naquela coisa, a pessoa às vezes está tão desesperada que ela precisa se amortecer, se anestesiar, né? Pode ser com droga, com bebida, com cigarro, com comida, né? Com medicação. Sim. Que é autorizada. Jogo, né? Que hoje é uma pandemia do jogo, é né? um No vício Brasil, também, vício né? porque é uma sensação de suspensão ali, né? Que eu tenho uma chance de vícios, atingir algum prazer. Libera hormônios lá no cérebro. Então, assim, sempre que eu escuto um pedido, tem diminuído, na minha experiência, tem diminuído, porque eu acho que também a desmistificação, assim, do tratamento psicológico, né, tá caminhando, né, então esse estigma, agora até é legal às vezes fazer terapia, né, não sei se vocês já viram as pessoas escrevendo assim, terapia em dia, né, a pessoa quando tá se descrevendo terapia em dia. Virou um hype. Né, já tá assim, legal fazer terapia, então eu vejo que as pessoas têm esse cuidado aquele estigma, né... isso é bom, né? Que bom que as pessoas perderam essa coisa de que isso é coisa de louco, de doente. Eu acho que a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Assim, porque
A terapia, ela é um processo. Eu brinco assim, ó, é que nem namoro. A gente tem data de início, mas não tem data de fim. Sim. Né? Geralmente, na psicoterapia psicanalítica, falando, né? Assim, então, é um Nem processo sempre dá para esperar longo, resultados rápidos. não dá para esperar. Né? Isso depende da estrutura de personalidade, né? Da pessoa que está te procurando. O que ela tá buscando? Sim. Né? Esse paciente chega assim, eu quero ser medicado, eu não quero pensar sobre o meu sofrimento, eu quero tomar uma medicação. Bom, daqui a pouco tu vai avaliar e tu vai entender que aquele paciente, eu não posso convencer o meu paciente que ele precisa estar ali. Sim. Né? Então, assim, vou encaminhar para um colega ou para um psiquiatra, enfim, que vai fazer uma avaliação, mas sempre a gente poder estar nesse lugar de escuta de o que esse paciente está me pedindo quando ele diz que eu quero tomar um remédio para ficar feliz, para não sofrer, que eu quero me matar, né? Eu quero morrer. O que ele está me dizendo de verdade, né? E quando a gente se coloca nesse lugar de escutar, e eu acho que o doutor também já deve ter passado por isso, assim, esse paciente obeso que chega, o que ele está me pedindo, né? Assim, o que aconteceu para ele chegar naquele lugar, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de escutar o que o outro está dizendo, né? A gente, às vezes, não precisa de uma medicação. Até o paciente sai agradecido e dizendo, não, eu acho que eu consigo levar a coisa aqui, né? Com o vínculo, com o trabalho que é feito dentro de uma psicoterapia. Né? Eu até queria pegar esse gancho para falar o quanto as pessoas têm buscado uma resolução de forma de curto prazo. Essa vontade de acabar logo com essa dor, com o sofrimento que estão convivendo, eu não sei quanto tempo, né? Às vezes pode ser uma coisa recente, mas também pode ser uma bagagem mais sofrida que a pessoa traz de muito por anos tempo. E anos, né? Exato. Então, perguntas como, como eu devo reagir? Como que eu soluciono esse problema? Como que eu faço para me sentir feliz de novo? Elas são muito recorrentes. E como foi mencionado, né? As pessoas estão em busca de algo que vai solucionar, algo mágico, uma poção mágica que vão conseguir de um dia para o outro se sentir melhor. E, claro, é 100% compreensível porque é uma dor forte, né, de lidar, é um sofrimento muito difícil e as pessoas buscam muito por isso e até por isso, às vezes, é difícil de conseguir se abrir, de conseguir falar. Um dado também que foi mencionado antes foi a questão dos idosos, que foi mencionado antes. Muitos idosos chegam até algum amigo anônimo e porque não tem mais contato com ninguém na família, não tem mais essa rede de apoio, depois de construir uma família, de construir anos, assim, acabam que não tem ninguém para conversar, os filhos já saíram de casa, estão cuidando, os amigos morreram. Os amigos morreram, não conseguem se adaptar com nenhuma atividade que seja fora de casa, ou não conseguem mais se locomover como anteriormente. E eles também estão em busca de uma solução, também estão em busca de um apoio emocional, também estão em busca de algo a mais, assim, onde eles vão conseguir desabafar. Porque os sentimentos estão lá ainda, não é porque a pessoa é mais velha que acabou, que já consegue lidar com tudo. Claro. Acaba acumulando uma certa experiência, certo conhecimento, mas ainda os sentimentos estão ali. Porque os desafios vão mudando também, né? São outros, né? Então, quer dizer, a experiência que ele acumulou talvez fosse para coisas do passado, para o presente. O presente é sempre uma novidade, né? Agora são 23 horas e 10 minutos, 11h10. A gente vai fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa. Em seguida, voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o Janeiro Branco, o mês de conscientização da saúde mental. Fique com a gente, já voltamos. Infantil, que dá 8, que dá 10. E aí 8. estamos falando de drogas ilegais, drogas. Álcool e drogas. Não drogas Não. legalizadas, Cocaína, maconha, crack. Isso é uma tragédia, né? É uma calamidade. Né? É uma epidemia. Sim. Uma epidemia. É uma epidemia, né? Se quiser, eu posso agora lançar os números e daí vocês... Tá, ok. Daí vocês... Voltamos com
Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o Janeiro Branco, mês sobre a conscientização da saúde mental. Dados da ONU Brasil mostram que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com transtornos mentais. Isso aí é uma a cada 8 pessoas convivem com transtornos mentais. Então, assim, é muito grave. A gente está vivendo aí uma epidemia, principalmente, né, doutor Gerson, provocado por drogas, né? A gente tem aí uma participação muito grande das drogas nos casos de pessoas que procuram os CAPs, né? Aqui foi mostrado no bloco anterior números, estatísticas mundiais, né? Mas é importante a gente conhecer as estatísticas nossas, municipais, daqui da nossa Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, nós temos aqui em Porto Alegre 16 centros de atendimento psicossocial, os CAPs, né? De cada 10 atendimentos nesses CAPs, nesses 16 CAPs, 8 são por álcool e drogas. Então, isso é um número muito importante, né? E que reflete como essa fuga em saúde mental, essa busca de solução mágica no álcool e nas drogas está muito presente aqui na população da nossa cidade. Isso aí aparece nos consultórios também, Bruna? Aparece nos consultórios, mas eu acho que... Isso pega todas as camadas sociais. Eu ia falar as camadas de mais baixa renda. Eu acredito que sejam as mais atingidas, né? Pela questão da vulnerabilidade social. Sim. Muitas crianças fora da escola, né? Sem assistência. E eu acho que também tem muito a ver com a sociedade de consumo que a gente tem hoje, dessa lógica de produtividade. Eu acredito que a gente chegou a falar em muitos suicídios de policiais. É uma profissão que também acaba, os usuários acabam, né, sendo pessoas também que estão em risco, que trabalham com risco, né? Então tem essa necessidade de amortecimento que a gente estava falando, que acaba sendo uma epidemia mesmo, né? Assim, Burnout? O burnout, né? Então, que eu acho que tudo está ligado. Fizemos vários programas aqui e é hoje um problema muito sério. Também é uma epidemia. Eu tava dando uma olhada nos índices assim de 2024, de 2021 a 2024, aumentou em 400% o índice de burnout, né? Mas então eu acho que tudo vem dessa lógica da sociedade da produtividade, né? Assim, do esforço, esse discurso assim de que a gente tem que aguentar as coisas, né? A gente tem que ser forte, a gente tem que aguentar. E o aguentar, às vezes, é tu poder dizer... Ser forte é tu poder dizer, olha, eu não vou mais até aqui, daqui eu não vou passar, né? Aqui fica demais para mim. Então, acaba que é um cano de escape, né? Assim, a dependência química, ela acaba vindo para dar conta, então, desse buraco, dessa necessidade de se anestesiar, né? Muito bem. Eu queria deixar, antes de a gente terminar o programa aqui, queria deixar aqui os números da AMA. A Cauane vai passar para nós aqui, né? Já estão lá na tela, né, Cauane? Esses números aí são importantes para quem precisa de ajuda, né? Pode ser tanto pelo telefone fixo como pelo WhatsApp, né? Pode ter essas duas opções. Né? É possível falar pelas redes sociais, o Instagram, que é Ama Amigos Anônimos. É importante mencionar também que pelo WhatsApp é possível, acho que o número vai estar aqui embaixo, né? Tá, aqui embaixo. Pode ligar também, não tem problema. A gente trabalha das 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias, não importa se é feriado ou se é alguma data assim especial, a gente está sempre trabalhando, sempre vai ter, das 10 da manhã às 10 da noite, vai ter um voluntário que vai conseguir atender, conversar de forma sigilosa e totalmente gratuita. Importante a gente ter esses pontos de apoio aí, porque eles são fundamentais. Dr. Gerson, a rede pública de saúde,
aqui no estado, pelo menos, tem condições hoje de atender essa demanda toda, de todos esses problemas que nós levantamos aqui hoje? O incentivo que tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal dão à saúde mental, ela é, de fato, muito bom. Mas, como eu falei, que nós temos 16 CAPs em Porto Alegre, já é um número bom, mas a gente precisa mais, sem dúvida, né? E isso, infelizmente, em saúde pública, quando se fala em investimento, o investimento ele é finito, né? Sim. Então nós temos outras áreas que também precisam ser cobertas, precisam ser vistas mas o Fernando Ritter, que é o nosso secretário de saúde aqui de Porto Alegre, tenho certeza que ele tem a saúde mental como, e o próprio prefeito Melo tem como um pilar da sua gestão. E a secretária Rita, por sua vez, no Estado também o faz, na medida do possível, com todas o incentivo que existe para isso, né? Mas, claro, nós temos uma finitude de investimento, temos um número que necessita cada vez mais de atendimento, né? Agora, no sábado foi inaugurado um novo CAPS ali no bairro Floresta, se não me engano, né? Eu vi alguma coisa, eu não tenho certeza. Achei muito bacana o prédio, instalações muito boas. Então as pessoas têm que também procurar recorrer a esses pontos de apoio. A gente viu aí recentemente o caso aquele do rapaz que estava em surto e a família, sem saber a quem recorrer, chamou a Brigada Militar. A Brigada Militar cumpre um papel importante na segurança pública do Estado, mas ela não tem preparo para atender esse tipo de caso. E a gente viu que aquele episódio ali terminou muito mal, né? Terminou com a morte do rapaz que estava em surto. Como é que se trata esse tipo de problema? Quer dizer, a pessoa tem um familiar em surto, ninguém mais hoje chama a Brigada Militar depois do que aconteceu, né? E mesmo a Brigada Militar, por melhor que seja a intenção, não tem condições de fazer esse atendimento. De fato, em 2025, uma das... Não teríamos que ter uma SAMU psiquiátrica? Uma das nossas bandeiras aí das instituições médicas aqui em Porto Alegre foi na defesa das emergências psiquiátricas. Pois né? Não no fechamento das emergências, mas no fortalecimento das emergências. Então, isso é muito importante, né? Nessa situação, quando de noite, ou quando tem uma situação como essa, emergencial, a gente precisa da emergência e precisa ter um local de referência para levar Não existe esses um pacientes. SAMU psiquiátrico, por exemplo, para esses casos? Oi? Não existe um SAMU psiquiátrico, um atendimento de pronta... Mas tem os postos que ficam 24 horas, né? O problema é que às vezes a pessoa até para levar o posto é quase impossível, né? E a gente acompanhou esse caso aí, foi terrível, foi dramático e o drama da família que buscou ajuda, mas aqueles profissionais obviamente não têm preparo para isso, né? Eles são preparados para enfrentar criminosos, enfim, não uma pessoa... É um cenário muito difícil, né? Porque, como eu falei lá no início, em saúde mental a gente precisa ter diagnóstico adequado, a gente precisa ter tratamento correto, tratamento assertivo. Prevenção antes. Né, prevenção antes. E certamente esse paciente não estava ou bem diagnosticado ou adequadamente tratado. Talvez sem a medicação. E certamente não tinha o acesso universal, que é o que a gente quer, com a quantidade e prevalência que tem a saúde mental na nossa população. Então, é um cenário muito complexo, muito complicado e não é fácil estar na posição de secretário da Saúde municipal ou estadual para resolver isso, né? Bom, antes de encerrar o programa também, doutor, saiu há pouco um ranking aí das faculdades de medicina. Como estão as nossas faculdades no Rio Grande do Sul? Estão adoecidas também? Uma bandeira da Associação Médica do Rio Grande do Sul e eu como conselheiro federal lá em Brasília, que a gente defende sempre que a gente não precisa mais médicos, a gente precisa, na verdade, médicos bem formados, médicos de qualidade, médicos resolutivos. Nós temos no Brasil mais faculdades do que a Índia. Você sabe qual é a nossa população hoje no Brasil? Perfeito. 215 milhões. Você sabe qual é a população da Índia?
1,5 bilhão. E nós conseguimos ter mais faculdades de medicina do que a Índia. Então, nós temos uma proliferação, uma natalidade médica desenfreada no Brasil. Isso envolve muitas faculdades particulares, privadas, que abrem em todo o nosso território. E isso move muito dinheiro, né? E muitas dessas faculdades abrem sem nenhuma qualidade de ensino, tanto do ponto de vista profissional dos docentes que ali estão dando aula, como também não tem campo de estágio para essas faculdades. Então, nós tivemos agora, semana passada, segunda-feira passada, saiu os resultados do ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação Médica 2025. Foram avaliados 351 cursos em todo o país e aqui no Rio Grande do Sul, 20 escolas de medicina foram avaliadas. Hoje nós estamos com 22 escolas de medicina, né? E, pasmem, senhores, nós temos números muito preocupantes. 30% dessas escolas em todo o país e 3 escolas aqui no nosso estado não têm as condições mínimas de formação de acadêmicos de medicina. Então, a nossa preocupação é sempre com a saúde da nossa população. Falamos aqui o Programa Todo em Saúde Mental. Falamos em cirurgia cardíaca, em cirurgia digestiva, falamos em outras especialidades. Eu preciso entregar à minha sociedade médicos de qualidade, médicos bem formados. E, portanto, nós temos hoje em Brasília, no Senado, um projeto de lei, que é o projeto do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que, se aprovado, né, e a gente espera que seja aprovado esse ano, todo o egresso de escola médica, todo o aluno que se forma em medicina terá que fazer o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, o Profimed, e demonstrar que tem proficiência em medicina, para poder exercer uma saúde, para poder exercer uma medicina e entregar à nossa sociedade uma saúde de qualidade. Rafael, você falou há pouco em movimento, a importância do movimento. E a gente tem ouvido aqui, quase toda semana a gente faz um programa sobre saúde aqui, recebe muitos médicos e todos falam nisso, né? Seja qual for a especialidade, seja qual for o problema que estejamos discutindo aqui, a atividade física, chega a ser assim quase uma panaceia, mas todo mundo fala nisso. Então eu queria que você nos dissesse assim, que hábitos simples do dia a dia, que tipo de atividade física mais leve, enfim, todo mundo pode praticar, que não precisa ir a uma academia, não precisa fazer grandes esforços e dispêndio de dinheiro. Eu vou bater de novo na coisa do brincar, né? Quando a gente está brincando, brinca de se esconder com a tua mãe, com o teu filho, brinca com o teu cachorro, brinca sozinho. Quando a gente está brincando, a gente movimenta sem pensar. A gente movimenta musculaturas do corpo que a gente nem imagina. Risoterapia. Vai no espelho de manhã e começa a rir. Né? Os axônios vão conectar os neurônios que vão dizer, o cara está sorrindo. Já vai mandar ali uma medicina que sai do próprio corpo, já vai te melhorar. E uma dica bacana assim, que eu recebi de uma pessoa chamada Jesus, que tem 80 e poucos anos. Ele disse assim, sempre que eu acordo eu me espreguiço que nem um gato, Rafael. Acorda. O ser humano que não tem 5 minutos sozinho de manhã, esse cara não tem sucesso nenhum. O cara que acorda escabelado, pula da cama, já sai correndo. Cara, esse cara pode ter o dinheiro que for do mundo, não tem... Olha, hoje eu moro numa casa que eu estou construindo, no meio do mato, e quando eu acordo, eu escuto... E aí eu faço... E não é uma coisa natural, é um processo que eu estou trabalhando. E isso já relaxa bastante. E o movimento que os doutores falaram, que a colega falou, que é o movimento do buscar a relação física, né? Não a relação de telefone, de telas, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acorda e já começa a olhar a rolar o feed, né? Cara, nós aqui, vou fazer uma pergunta de honestidade e sinceridade. Quem deixa o celular do lado da cama aqui ou em cima da cama aqui? Se tiver um de nós aqui que não deixa, dizer, não, eu deixo lá na sala, já é... É muito difícil.
É maravilhoso. É. E só, eu queria só aproveitar um segundinho, o que o doutor falou é muito importante. Em questão à medicina, por exemplo, manter essas universidades formando médicos é um erro que não tem cura. Ou seja, esse médico ele vai perpetuar por 30, 40 anos aí e não está qualificado. Então, muita atenção para isso, que a gente possa acompanhar nos próximos dias e que essa votação seja positiva para toda a população brasileira. Muito bem, nós teríamos ainda condições de fazer até mais um bloco sobre esse assunto, que é realmente muito interessante e é muito importante a gente discutir tudo isso. Mas o tempo acabou, 23 horas e 29 minutos, o programa Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Quero muito agradecer ao Gerson, a Bruna, a Cauane e o Rafael pelas informações que nos trouxeram de diversos pontos de vista diferentes aqui sobre esse assunto que é da maior importância. Agradeço também aos nossos telespectadores, lembro que é possível rever o Ponto de Conexão nas reprises que ocorrem às 10 da manhã e às 4 da tarde. Você fica agora com o programa RS Personalidades com a colega Daniela Salé. Um ótimo fim de noite para todos e até amanhã.